dessa construção. Políticas públicas florescem e se fortalecem a partir de momentos históricos como esse. A missão é olhar dentro do caleidoscópio e depois girá-lo. Serão 2 dias intensos, onde poderemos imaginar e propor ações para serem concretizadas no novo tempo da política pública do Brasil. Nesse esforço de erguer pontes, de ampliar a consciência do potencial de contribuição da cultura em diferentes dimensões da vida cotidiana dos brasileiros. Por isso, temos a ilustre presença da ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia teve papel fundamental em 2022 para garantir a efetivação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II no ano de 2023. Em 5 de novembro de 2022, no Dia Nacional da Cultura, a ministra suspendeu os efeitos da MP 1135, que adiava e retirava a obrigatoriedade da execução dos recursos da Lei Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, argumentando pela inconstitucionalidade da medida editada pelo governo, que contrariava o mandato expresso das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, frutos de ampla mobilização do setor cultural em todo o país. 3 dias depois, a maioria do plenário do STF confirmou sua decisão. No dia 30 de dezembro de 2022, ela deferiu uma decisão liminar, atendendo à manifestação da Rede Sustentabilidade, que solicitava, em caráter de urgência, o empenho global e a emissão da nota de empenho, com consequente inscrição em restos a pagar. Pedindo licença para fazer uso de suas palavras, ministra. Quem sentiu a força da mordaça sabe o gosto de falar. Com essas palavras, convido, então, para a sua palestra magna, Garantia dos Direitos Culturais no Atual Contexto Brasileiro, a ministra do Supremo Tribunal Federal e defensora voraz da democracia, Carmen Lúcia. Sou só o Gerais, Minas está sentada aqui, porque Minas são plurais. Boa tarde a todos. Eu não vou fazer palestra, porque senão eu vou ser linchada aqui, 1h30 da tarde, fazer palestra sobre Constituição. Mas eu vou fazer algumas observações. Queria inicialmente agradecer a pessoa do Fabrício, todos os organizadores deste evento, que tão gentilmente me honram com a lembrança do meu nome para que pudesse estar aqui. E, na verdade, eu deveria estar aí aprendendo com os senhores, não falando. Mas, de todo jeito, me dão a palavra. Nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas, então, quando dá a palavra, a gente fala. Sem confusão. Eu quero cumprimentar a ministra, o governador, o senador, todos que compõem esta mesa, mas, especialmente, eu quero que cada um dos senhores e senhoras aí sentados se sinta pessoal, individualmente, cumprimentado e abraçado por mim. Eu tenho o maior gosto de estar aqui hoje e, como disse, queria estar aprendendo, ouvindo os senhores. Haverá de haver as oportunidades de ouvir pelo menos alguns em outras ocasiões. Quero que saiba também, governador, que eu me sinto mais honrada ainda de estar nesse Espírito Santo. Eu, quando era menina, e eu vou explicar que eu já fui menina, porque esses dias eu falei com meu sobrinho de 5 anos de idade, Chico, não pode fazer isso. Quando eu era menina, não foi assim que minha mãe... Ela falou, você foi menina? Não acredito. Que uma mulher quase centenária falar com um menino de 5 anos que foi menina, ele não acredita mesmo. Eu disse, claro que eu fui menina. Por quê? Ele falou, porque parece fake news. Seria fake olds, aliás, não fake news. Mas, de todo jeito, quando eu era menina, governador, eu achava 2 coisas. Me faziam, claro, eu sou do tempo que não tinha calculadora, continuo fazendo conta de cabeça por isso. Decorei tabuada. E tomavam a tabuada, coisa que hoje os jovens não têm nem ideia do que seja. E segundo, e aí aprendi a tabuada, e com algarismos romanos ainda. Eu achava que os romanos iam, uma hora, invadir o Brasil, e que, pelo menos, se eu não sabia latim, os algarismos eu saberia. E a outra coisa, que até o início, ou talvez na minha adolescência, eu achava que
Se não era a capital, seguramente uma das cidades mais importantes do Brasil era Cachoeiro do Itapemirim. Eu achava, o Brasil começa e termina em Cachoeiro. Todo mundo importante era de Cachoeiro, e hoje eu vi o Silva cantar Sérgio Sampaio, me disseram que era de Cachoeiro, eu continuo achando que é uma coisa grave Cachoeiro. Por quê? Roberto Carlos era de Cachoeiro, Carlos Imperial era de Cachoeiro, Nara Leão era de Cachoeiro, Rubem Braga, que é esta enormidade, era de Cachoeiro. E, numa determinada ocasião, eu sou de uma família que lê muito livro, jornal, revista, como diz meu irmão, a gente chega no banheiro, se não tiver nada, lê a bula do remédio que aparecer na frente. A gente lê. E o Rubem Braga escreveu uma crônica, entre as maravilhas que ele escreveu, em que ele dizia que as 3 cidades mais importantes do mundo e as melhores do mundo eram Paris, Veneza e Cachoeiro do Itapemirim. E aí eu li aquilo, disse, eu estou dizendo, o mundo vai começar e acabar em Cachoeiro do Itapemirim, claro. Na semana seguinte, ele escreve a crônica dizendo o seguinte, olha, eu escrevi a semana passada que as 3 cidades melhores do mundo eram Paris, Veneza e Cachoeiro do Itapemirim. E recebi uma carta de um amigo meu da juventude de Cachoeiro dizendo assim, Paris vai lá, mas o que Veneza está fazendo antes de Cachoeiro? Não entendi. Então, cada um sabe. E uma vez, a primeira vez que eu fui fazer uma conferência de direito em Cachoeiro, comecei falando que Cachoeiro, e aí o público canta Roberto Cachoeiro, Cachoeiro, e pronto, todo mundo canta. Vai acabar em Cachoeiro do Itapemirim. Hoje eu vi que Cachoeiro continua importantíssimo, tanto que o Sérgio Sampaio estava na ordem do dia. Só para dizer que eu me sinto realmente muito, muito honrada de estar nesse acolhedor Espírito Santo, tão importante mesmo para todos nós, e acho, portanto, muito conveniente que tenha ocorrido este encontro aqui. Mas poderia acontecer em qualquer lugar do Brasil, apesar dos pesares e das catimbas que têm sido muitas na história do Brasil, nós somos um povo acolhedor. Os desacolhedores é que estão na contramão da própria vida brasileira. Eu queria, vou marcar o tempo, mas eu queria fazer as minhas observações, rápidas, prometo, em 3 itens apenas para deixar o que penso, e algumas coisas vou pedir 1000 desculpas aos que falaram antes de mim, porque talvez eu ponha umas ideias na contramão também aqui, ou pelo menos no inverso para pensar. Eu queria fazer rapidamente 3 observações sobre democracia e cultura, a democracia na Constituição brasileira, e fazer algumas observações finais sobre este momento que nós vivemos, sobre a sociedade e os compromissos que a sociedade brasileira tem que fazer consigo mesma para secundar o que o Estado faz, para que tudo que foi feito, desde quando, especialmente, um grupo de pessoas, acho que em parte, liderado, pelo menos em parte, pelo meu querido José Aparecido de Oliveira, que tanto lutou pela cultura brasileira e que, lembrava, ele foi secretário de Cultura, depois de ter sido ministro da Cultura, mas quando eu fui procuradora-geral do Estado de Minas Gerais, e ele era secretário de Cultura do então governador Itamar Franco. E ele, uma vez, o governador Itamar dizia, porque não pode deixar nunca a cultura morrer. O governador não precisava de muito esforço, porque ele tinha isso dele. Ele gostava de livro, gostava de livraria, gostava de teatro, então ele dizia, é preciso não deixar morrer, e um dia o Zé Aparecido disse, cultura não morre não, Itamar, deixa de bobagem. E aí ele contou uma coisa que eu acho uma genialidade do Antônio Maria, do grande compositor e jornalista Antônio Maria. O Zé Aparecido contava, quando ele foi exilado, ele foi cassado, desculpe, e o Antônio Maria teria terminado um grande romance, e aí ele diz, eu vou para o meu exílio em São Paulo, não vou ficar aqui, cassado, e o Antônio Maria disse, eu vou te acompanhar. E imagino que não eram exatamente homens que não gostassem de festividades de toda a natureza, né? Eram seres humanos ebulitivos de outros tempos. E um dia ele disse que ele encontrou um bilhete, que é muito famoso hoje, do Antônio Maria, que era assim, Antônio Maria teria deixado para ele, se você me encontrar dormindo, me deixe. Se você me encontrar morto, me acorde. E o Zé Aparecido dizia, isso é como a cultura. Se estiver dormindo, deixa. Mas se estiver morta, acorde. É isso que se quer. Que a cultura não vai morrer de jeito nenhum. Então, quando se diz, e os senhores dizem, eu ouvi aqui repetido, Supremo Tribunal Federal,
O Supremo Tribunal Federal fez, pela minha relatoria, o que era não favor nem privilégio de ninguém. Apenas garantimos que a Constituição, cumprindo o nosso papel, de ser guarda da Constituição, que a Constituição fosse cumprida por aqueles que naquele momento a descumpriam. Só isso. Não é favor, não agradeçam, porque todos nós, brasileiros, temos o direito ao exercício dos direitos culturais como direito fundamental. Assim é, porque a Constituição assim quer e determina. Não tomem, portanto, como uma conquista de um determinado momento. Sempre foi. Direito à cultura é a tradução da alma de um povo. Pode-se prender pessoas, pode-se prender fisicamente as pessoas, não se amordaça a alma. E como a cultura é o povo que faz, e ele faz independente de pedir licença a quem quer que seja, o que a Constituição afirma, e o senador já disse isso aqui no artigo 215, é que o Estado garantirá a todos o exercício dos direitos culturais. É tudo que o Estado pode fazer. Porque o povo faz a cultura e não pede licença a ninguém, e isso não é privilégio nem favor. Até porque é bom que sempre a gente lembre que Constituição não é proposta, não é sugestão, não é projeto, não é conselho. Constituição é lei, é para cumprir. Ninguém pergunta se cumpre ou não cumpre, não. A cultura é direito fundamental, porque nós temos, e aí essa é uma grande inovação desde 88, expressamente, tínhamos antes, mas não expresso, a dignidade humana, e a humanidade vai, faz, formula-se, reformula-se, inventa e reinventa-se culturalmente. É isto. Por isso é que, para mim, cultura é isso e só isto. A tradução da alma de um povo é diferente de um povo para outro, e nós temos uma alma riquíssima e plural, porque nós temos exatamente a possibilidade de encontros de muitas humanidades, a despeito de tantas desumanidades que nós continuamos a ver no Brasil todos os dias, todas as horas. Mas nós temos como solucioná-las exatamente pelo respeito às humanidades plurais que temos. O que a Constituição faz, e faz só isso, cumpre a função de determinar o Estado que a todos garanta o exercício dos direitos. A cultura é mais que liberdade, até porque a liberdade não é bem um direito, a liberdade é o pressuposto necessário para o exercício dos direitos. A liberdade é quase um sentimento. Prenda alguém que ele tenta sair. Prenda um animal, ele também tenta se soltar, porque isso é instintivo. O que o direito faz é determinar como se exerce um direito, porque no exercício das liberdades você pode. Então, a cultura também, ela é libertária por natureza, tanto que a arte é transgressora, porque senão a humanidade não evolui. Não se pede licença para isso. E, neste sentido, exatamente, é que nós temos esta possibilidade agora de, outra vez, através de uma sociedade que sabe bem o desvalor da negação do exercício dos direitos culturais, de como isto atacanha, apequena o ser humano, porque ele não pode expor nem exercer os seus direitos fundamentais, é que nós hoje falamos em dignidade cultural como direito fundamental. Todo mundo tem o direito. E aí eu rapidamente conto que eu tenho um sonho, mais um sonho que eu projeto para fazer acontecer, que é em cada município brasileiro, com menos de 30 mil habitantes, até porque eu sou de um município deste porte, ter uma livraria, que ainda que seja só a plaquinha com 10 livros, eu quero ter, porque eu quero que o menino tenha o direito de ler. E nisso, quando foi pouco antes da pandemia, 2019, eu resolvi fazer no grupo escolar onde eu estudei, no interior de Minas, no norte de Minas, no Gerais, portanto, nessa divisão de Minas e Gerais. Divisão que é divisão só de condições culturais. Na verdade, somos um povo. Somos todos nós, brasileiros, um povo. E aí eu resolvi fazer com a diretora de um grupo escolar 3 etapas do que eu queria que fizesse. Primeiro, eu consegui juntar algum dinheiro para levar umas mudas de planta, porque o norte de Minas foi completamente savanizado, porque derrubaram tudo para fazer carvão e vender, e fazer lucro de quem vendia, e cada aluno seria responsável por uma daquelas árvores para tentar reflorestar. Então, era plantar sementes e colher sombras. No ano seguinte,
consegui também levar uns livros, para que o aluno não tivesse, paz, meus senhores, ainda há alguns lugares no Brasil em que ele tem acesso a mimeógrafo. Roda aquilo com cheiro de álcool e tal, para poder distribuir os poemas e tudo mais. Então, vamos levar os livros, fica na biblioteca da escola e cada um pode pegar. Dias depois, a diretora me ligou, levei os livros. A diretora me ligou e disse, olha, Carmen, já era período da pandemia, quero que você converse com o Francisco. Francisco tem 7 anos, ele queria muito conversar com você, porque nós distribuímos os livros, cada um ia escolher um poema e declamar o poema. E ele, o livro que caiu nas mãos dele foi da Cecília Meirelles. E aí o Francisco me vem ao telefone, muito senhor de si. Oi, Carmen, tudo bem? Te falar que eu descobri uma coisa que eu queria te falar, porque minha mãe, também falei com ela, e a minha mãe também achou lindo, vai ser a palavra da nossa vida. E se você quiser, eu vou te ensinar a palavra, se você quiser, você também pode agora, né, enfim, ter essa palavra no seu vocabulário. Uma palavra que você nem sabe, Carmen, como que é uma palavra muito bacana. E qual é a palavra, Francisco? Maravilha. Olha que palavra mais linda para a gente fazer na vida da gente. E aí eu digo, o que eu quero é que cada menininho, cada menininha brasileira tenha o direito de fazer da sua vida uma maravilha, não como palavra, mas que tenha acesso à palavra, que tenha acesso à arte, que tenha acesso a tudo que nós somos capazes de produzir enormemente no Brasil. Aqui foi dito um pouco antes que nós somos diferentes e somos plurais. Somos diferentes porque cada ser humano é único. O Drummond tem um belo poema, Iguais, Desiguais, todas as guerras são iguais, todos os amores iguais, 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 todas as brigas são iguais, todas as casas são iguais, todas as histórias de quadrinhos são iguais. No entanto, cada ser humano é um ser único. Não há nenhum ser humano igual ao outro. Por isso é que nós somos esta riqueza, porque além de sermos únicos na nossa identidade e iguais na nossa humanidade, nós somos capazes de ter muitas humanidades diferentes que se somam no Brasil, se a gente for capaz de permitir o exercício da soma e não da divisão. E aí, dizia para a ministra Margarete, nós não combinamos, mas ela falava da ponte, e eu sempre, a minha geração é a geração que correu muito nas avenidas e nas estradas e nas faculdades de Direito, num período em que a gente era obrigado a ficar calado, quando a alma sulpitava e queria explodir em liberdades várias, que o Paulo Sérgio Pinheiro fez Pesadelo. Quando a ponte separa, quando o muro separa, uma ponte une. E é isso que a gente tenta fazer, e é isso a democracia. Por isso eu vi aqui também, passo as segundas observações nessa de democracia e cultura, que é preciso democratizar a cultura. 2 ou 3 falaram isso. Eu proponho a cultura democrática por ela. Ninguém precisa democratizar a cultura. É preciso culturalizar a democracia e fazer da democracia deste país uma verdade. É preciso que a gente saiba que, se não tiver uma cultura democrática permanente, vai haver, vez ou outra, uma tentativa de, tempestuosamente, se cercear esses direitos. Porque a democracia tem esta qualidade, digamos, ela mantém a liberdade, o exercício das liberdades, até mesmo para a crítica contra esse regime, o que uma ditadura não permite, porque na ditadura não se convence, mata o outro. Então, realmente, não tem essa possibilidade de crítica transformadora. Mas é preciso que, numa cultura democrática, todo mundo seja capaz de exercer os seus direitos a tal ponto que se sedimenta o que nós chamamos em direito de sentimento constitucional democrático. Quando a sociedade acredita nisso, ela é a própria barreira contra essas investidas autoritárias que se sucedem e que, nos tempos atuais, são desafios permanentes no Brasil e em outros lugares do mundo. E é contra isso, exatamente, que a cultura precisa de ser consolidada, reinventada, no sentido de não permitir que essas investidas deem certo, nem tenham acabamento. Nós, permanentemente, precisamos de pensar
em fazer com que a cultura, que é a própria liberdade em ação, que é o movimento em ação, que é, também, como diria Cecília Meirelles, a liberdade das almas, ai, com letras, se elabora. Pois é preciso que a gente elabore essas liberdades e permita o exercício das liberdades por uma cultura democraticamente estabelecida, a tal ponto que ninguém quer recuar. Porque enquanto tiver alguém que acha que é mais fácil impor o seu voluntarismo segundo conveniências de momentos, nós vamos ter uma fragilização em algum momento, ou a possibilidade disso acontecer, o que não se há de permitir, porque é uma conquista não de uma geração. E a cultura que dá este fio condutor de uma alma que se veste, reveste, reinventa, mas que não cede às tentações contrárias à liberdade. Eu ouvi aqui também, na referência feita até pelo senador, que a Constituição Brasileira de 1988, que vinha neste caldo, estabelecido por esse grupo cultural tão rico, desde 83, lembrada pela Eliane, pelo primeiro encontro de gestores de cultura, ou, naquele momento, que pensava a cultura no Brasil, até a criação no governo Sarney do Ministério da Cultura, com Zé Aparecido, Darcy Ribeiro, Fernanda Montenegro e tantos grandes brasileiros que pensam a cultura como essencial a uma qualidade de vida digna, não apenas materialmente, mas sentimentalmente, psicologicamente, politicamente, economicamente, com a participação plena. Antes, portanto, da Constituinte, 87, 88, passou-se a discutir como direito fundamental o que eu dizia, no Brasil, era só a reintrodução de um tema, porque nós, brasileiros, somos craques para fazer leis. Nós temos os melhores textos constitucionais, inclusive de leis copiadas no mundo. Nós temos dificuldade em aplicar as leis que temos. Não é por falta de lei que o Brasil ainda não se transformou numa democracia perfeitamente consolidada e exemplo para o mundo. É porque, na hora de cumprir as leis, as dificuldades se impõem. Primeiro, tem sempre alguém que diz, a lei é boa, mas, não, aplica primeiro, vamos ver se dá certo. O direito se reinventa todo dia como a vida. A vida muda, a vida é da vida a mudança. Direito não se petrifica, direito não se esclerosa, direito se dá como instrumento da justiça cuja ideia é permanentemente reinventada pelo povo. Problema nenhum. O que não se pode é deixar de cumprir a Constituição e a lei. Pois bem, o ano que vem, em 25 de março de 2024, nós vamos comemorar o bicentenário da nossa verdadeira independência. A independência de um povo soberano que cria o seu próprio direito. Porque do 7 de setembro de 1822 até então, nós continuamos a aplicar as leis portuguesas. Leis portuguesas que tinham sido feitas, inclusive, por exemplo, citava outro dia num voto, a semana passada, em 1605, onde se estabelecia expressamente que o homem tem direito ao corpo e à vida da mulher. E isso se aplicou lícita, a não ser que ele fosse um fidalgo e a mulher fosse nada. Né? Aí o fidalgo, fora isso, ele sempre tinha direito de vida e morte sobre o corpo e a vida da mulher. Isso foi aplicado até 1824, quando foi outorgada, aliás, a primeira Constituição. Muito bem, nesta Constituição, que traz no corpo de normas permanentes os direitos individuais, a Constituição norte-americana, que é de 1787, introduziu esses direitos como emendas, a nossa não, já foi formulada com esses direitos, pois no dispositivo específico sobre os direitos individuais se tem que a instrução pública é obrigatória e gratuita a todos os cidadãos. Chegamos em 2024, 200 anos depois, com adultos que não tiveram acesso à instrução pública, 7 constituições depois, 200 anos depois. E ali, no mesmo dispositivo, se tem que colégios e universidades garantirão o pleno acesso às belas letras e às artes. A cultura que hoje, que 1948, portanto, 120 anos depois, a ONU reconhece, o Brasil tinha reconhecido lá atrás. O Brasil é, dizia Rui Barbosa, naturalmente federativo, pela pluralidade que nós temos territorial e de meio ambiente.
o Brasil, eu diria, parafraseando Rui, é naturalmente livre culturalmente e garantidor dos direitos à cultura. Nós, sociedade, não os senhores que, de todo jeito, como gestores e como instituições, nem aos senhores que eu imputo, nós, cidadãos, deixamos de exigir e cobrar o direito fundamental à cultura para que nós tivéssemos nos transformados no que hoje a Constituição brasileira estabelece no artigo 3º como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Não é de governo, não é de uma entidade ou outra, são objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, é dever de cada um cidadão e dever do Estado garantir que essa construção aconteça. Por isso é que a cultura é direito fundamental, porque a Constituição determina, e, neste sentido, portanto, de uma construção constitucional, nós o que temos de fazer, primeiro, é garantir os princípios dos direitos culturais fundamentais, que, na minha compreensão, são a universalização, a Constituição diz, o Estado garantirá a todos o exercício dos direitos culturais. Portanto, a condição ou de produtor cultural, gestor cultural, professor, é preciso que a gente realmente respeite na sua universalidade. É preciso que haja participação, porque está na Constituição expressamente a garantia da participação de todos. Todos aqui não são só os gestores. Por isso, ministra Margarete, a importância de a gente transformar o que em muitos momentos é posto como ponte, toda investida autoritária. A primeira coisa que ela faz é rasgar a Constituição, claro, do ditador, rasga a Constituição, mata o juiz e o professor do direito constitucional. Eu sou sempre um alvo preferencial, tenho sido historicamente. E, claro, acaba com a cultura, porque a cultura é libertária, ele tem que amordaçar. É o normal. Dentro dessa reformulação de um conteúdo de não se achar sempre que é um favor o direito à cultura. Não é favor, como não é favor nenhum ser livre, não é favor nenhum se exigir ser tratado igualmente. Por isso que a cultura é direito de todos. E eu ainda queria fazer rapidissimamente uma observação a respeito eu dizia, a Constituição brasileira estabelece expressamente, a ONU estabelece expressamente este direito à cultura. Desde antes mesmo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tem no artigo 22 esse direito à cultura, nós tínhamos, antes disso, os direitos à cultura como direito inerente, chamado de terceira dimensão, a todos, em todas as ocasiões, por outros documentos que foram entronizados no sistema brasileiro, direito internacional. E eu proporia, e eu ainda acho que, além da participação, é preciso que um outro princípio que a Constituição consagra seja cumprido, que é o da responsabilidade e do compromisso. E isto nós vamos precisar de reinventar. Eu dizia há pouco também, ponho numa mesa, e claro, com todo respeito sempre, eu acho que nós precisamos, como sociedade brasileira e com o empresariado, pensar que não é concedendo o benefício como se fosse favor e que, no final, é tirado de um incentivo, que seria um imposto que ele tem que pagar de todo jeito, que se pode pensar de uma forma tão acanhada na gestão dos recursos públicos. Isto não é incentivo nenhum, isso é um deslocamento de recursos. O financiamento é necessário, porque é preciso ter uma economia, sim, mas é preciso que não se catequize a arte, a cultura. O produtor, principalmente o artista, tem de ser garantido na sua liberdade. Eu não tenho dúvida. O mecenas vai sempre se encaminhar num sentido que seja coerente com o que ele pensa. Mas eu espero que ele pense inicialmente a partir do que é o ser humano livre para produzir a sua arte. Senão, nós teremos para sempre, nós todos, nós não temos no Brasil, nem na matéria eleitoral, nem na matéria cultural, alguma coisa que outras sociedades democráticas têm, que é de comprometer-se com não apenas o compromisso formal, eu sou a favor, ninguém é contra a cultura. Como é que você pode ser contra a cultura? Eu quero que você se contrarie, se comprometa, se responsabilize. Então, no direito eleitoral também, todo mundo é a favor, mas a contribuição física, por exemplo,
da pessoa física é muito parca. Com isso, se debita isso na conta de empresas, que depois cobra fatura. Não, para cobrar fatura não, porque isso é direito constitucional. Isso aqui não tem preço, não. E não tem que ter mesmo, não. É preciso que a gente comece a pensar como sociedade, como é que nós todos brasileiros, que precisamos da cultura, vamos fazer essa gestão. E o último item ainda aqui que eu gostaria de expor é que, no universo cultural, especialmente a arte, ela é destemida. Então, Estado não existe para meter medo em ninguém. Spinoza, de Ananindeua, de São Gabriel da Cachoeira, não é. É preciso que o gestor saiba, e aprenda, e para isso é que nós todos precisamos de aprender juntos na sociedade brasileira, como se fazer a gestão com responsabilidade, mas sem medo. Porque, senão, impõe medo ao gestor se não fizer desse jeito, se não tiver CNPJ da groselha que foi comprada numa vendinha de uma biboca de pé de serra, para fazer de conta que é o sangue na hora de filmar, realmente você vai ser preso. Mentira! Mentira! Isto não é a favor. É preciso fiscalizar, controlar onde tiver dinheiro público, mas não é possível que depois de a gente ter vencido tantas vezes medo nas ditaduras, medo das adversidades, medo de tantas adversidades que nós tivemos, que a gente ainda tenha que ter medo na hora que a gente está tentando fazer honestamente o melhor possível nas condições brasileiras, que são, como aqui já foi repetido, plurais. Não é possível. Eu não acho razoável o descontrole, mas eu não presumo que um gestor, que um ordenador de despesa, num pequeno município, precise de saber com este detalhamento, e por isso a minha proposta que foi feita para o Fabrício, e eu me propus, Paula Lavigne, que a gente faria um grupo disposto a também, ainda que por vídeo, a ajudar o gestor a fazer isso de maneira responsável, controlada, tranquila, sem medo, porque realmente duas coisas fragilizam o ser humano, e fragilizam muito mais o administrador, a vergonha e o medo. Claro, quem tem vergonha, né? Porque há os que não têm, aí é outra coisa. E o medo que faz parte da vida. Agora, nós estamos criando um aparato tal que, olha, mas vem... Não se preocupem. O direito é para que a gente viva em paz, não é para que a gente viva com medo, com terror. Não é isso. Portanto, como é direito fundamental, é preciso que se exerça, claro, principalmente o gestor, com responsabilidade, com seriedade. Eu acho que o controle e a fiscalização faz parte, porque, obviamente, estamos numa república, mas o que fica disso tudo, e aqui eu termino, é para dizer o seguinte: nós estamos aqui falando, quando falamos de cultura, de uma república federativa, que é um continente, com muitas etnias, culturas, histórias. O que liga e nos faz um povo é isso e só isso. A cultura brasileira de um povo que precisa de saber de sua história no passado, que precisa de pensar o seu presente e ter o que a Constituição também estabelece como princípio obrigatório, o da solidariedade entre gerações. Nós queremos entregar para quem vier depois de nós a mesma dignidade com que nós queremos ser respeitados agora. Eu acho que, na grandeza do Guimarães Rosa, Reobaldo dizia: sorte é isso, merecer e ter. Nós merecemos um Brasil que seja culturalmente libertário, inventivo, criativo, senhor de sua história, soberano na sua cultura e exemplo democrático para o mundo inteiro. E temos todos os senhores aqui com essa boa vontade, de quase 2 da tarde, está falando de Constituição brasileira com tanta tranquilidade, para dizer que é isto. Acho que eu termino aqui citando uma coisa. Me dizem sempre por que, e outro dia uma pessoa me perguntava: mas você teve algumas oportunidades de sair do Brasil? Eu morro por este país. Eu adoro este Brasil. Com tudo que tem de aborrecimentos que às vezes me dá. Primeiro, eu não tenho vocação para ser infeliz. Sou de uma família que, na hora que eu reclamava com meu pai, ele fala assim: vai lá e muda. Não está bom? Resolve. Eu não tenho nenhuma vocação para ser infeliz. Eu sou infelicitada várias vezes, inclusive pelo Estado brasileiro, na história da minha vida. Várias vezes fui, mas não tenho vocação. Acho até que ninguém tem. E acho que
dificuldades existem mesmo. E eu não tenho dúvida que o gestor da cultura haverá de volta e meia encontrar um ou outro embaraço. Supera-se. Portanto, eu termino dizendo que o que eu tenho hoje é muita esperança. Eu sou professora de Direito do 10º período de Direito, na PUC Minas, portanto, de meninos que estão se formando. Daqui a pouco se tornarão juízes, advogados. Se eu não tivesse esperança, eu acho que eu tinha o dever de honestidade comigo de deixar este lugar, porque eu não tenho o direito de passar para um jovem, senão confiança em que as coisas podem melhorar para melhor, podem acontecer para melhor, podem se aperfeiçoar. E aí, todas as vezes que há alguma coisa, eu me lembro de uma outra passagem em Manuelzão e Miguelin, e aqui eu termino, do Guimarães Rosa. E quem já leu o livro há de se lembrar da passagem que ele conta o irmãozinho dele, com quem ele brincava o tempo todo, adoece, ou, primeiro estavam brincando, teria machucado um dedo do pé. Na hora que dá um chute qualquer numa pedra, enfim, machucou o dedo do pé, amarraram aquilo ali com um pedaço de pano, como era naquele sertão, muitas vezes ainda é hoje. E a mãe ficou cuidando dele e a casa foi ficando silenciosa, porque nos dias seguintes o menininho não voltou a jogar. E ele, um menino, menor do que o outro irmão, ficava se esgueirando e olhando ali de vigia para ver como é que ele ajudava, mas havia um silêncio, ninguém falava nada, até que ele anota que, na verdade, o irmão teve uma outra coisa, e o menino morre. E ele, olhando pela fresta da porta, vê a mãe carregando aquele corpinho, morto, portanto, ainda com aquele pedacinho de pano amarrado no dedo que tinha se machucado antes, e ela vai levar o corpinho para dar um banho, mas quase esbarra na bacia para lavar o corpo morto do filho. E ela ainda acode para não deixar machucar aquele corpo morto. Muitas vezes o amor nos faz levar a isso. Muitas vezes o Brasil tem um machucado. Muitas vezes a gente leva essa pátria mãe, que nem é tão gentil tantas vezes. Mas eu acho que o Vinícius de Moraes tinha razão. A maneira daquele irmão, eu acho que é preciso que a gente olhe, ou daquela mãe, trate este país, como diria Vinícius. Não te direi teu nome, pátria minha, pátria amada. Teu nome é pátriazinha, é pátria minha. Vives em mim como uma filha que és. Eu acho que nós temos que levar o Brasil e a cultura do Brasil como essa filha que, às vezes, tem um dodói no pé, às vezes até a gente acha que esbarrar não é mais o mais importante, mas nós continuamos levando pelo nosso amor a essa pátria. A pátria é a cultura traduzida pelo que o povo faz todos os dias. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, ministra.